Gente, uma escolha de carreira não é só escolher uma faculdade, não é só escolher uma profissão. Às vezes a gente não tem isso em mente quando a gente tem, sei lá, 15, 16, 17 anos. Mas uma escolha de carreira é uma escolha de vida. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje, como sempre, eu tô aqui para trazer para vocês mais um assunto sobre o universo das escolhas de carreira. Bom, o vídeo de hoje assim, é especial para quem tá com aquela sensação de o tempo tá passando e eu ainda não fiz a minha escolha. Eu acho que isso é bem incomum, né? Não vou dizer que todo adolescente passa por isso, todo mundo que está nessa fase de escolha de carreira passa por isso, mas, cara, uma boa parte passa, porque essa dúvida, essa coisa do ainda não sei o que fazer, isso vem por vários motivos, tá? Em alguns casos porque, pô, tu não se encaixou com nada, você acha que você não gosta de nada, ou que você não é bom em nada, que você não, enfim. Em outros casos é o oposto, ou seja, a gente tem casos aí de pessoas que estão nessa fase de escolha de carreira que se identificam com várias carreiras, que acham que são boas em várias coisas e que poderiam fazer várias coisas, né? Executar várias tarefas diferentes. Então, seja pelo muito ou pelo pouco, quase nada, existe essa coisa aí de tipo, o tempo tá passando e eu ainda não fiz a minha escolha, né? Talvez quem está nessa situação de ter muitas carreiras ou poucas carreiras, ou às vezes até nenhuma, né? Quem está num desses extremos, às vezes a gente tem não vou dizer uma certa invejinha, né? Mas bate um sentimento assim com relação a algum colega de classe ou, sei lá, do teu prédio, vizinho, enfim, um primo, seja lá quem for. Aquela pessoa que vira para você e fala assim, não, eu tenho certeza do que eu quero ser, eu vou, sei lá, fazer engenharia ambiental, tipo, mesmo que seja uma carreira que não é muito escolhida, né? A questão não é se o cara quer fazer uma daquelas tradicionais ou não, a questão é se essa pessoa que você conhece, né, se ela tem aquela certeza. E às vezes a gente fica assim, tipo, pô, como é que ele tem essa certeza, várias pessoas têm essa certeza e eu não tenho. Isso é muito comum, essa coisa de a gente abraçar essa causa, né, vamos chamar assim, só pra gente, né? A gente achar que, essa dúvida é só minha, o tempo tá passando, eu não escolhi nada, eu vou ficar pra trás. Enfim, bate uma série de neuras, né, que são todas bastante comuns, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje sobre isso. Antes de mais nada, assim, é interessante que você entenda algumas coisas. Por exemplo, essa questão do tempo, ele, assim, claro que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque tempo é uma coisa que não volta atrás, né? A gente já conversou sobre isso aqui em outros vídeos. Você pode repor algum dinheiro que você gasta, alguma energia que você investiu, mas tempo não volta atrás. Então, é óbvio que a gente tem que atentar com a questão do tempo, tá? Só que assim, também não adianta você simplesmente querer chegar e pensar assim, eu vou escolher uma carreira, vou escolher essa daqui, porque é bom, porque essa daqui dá emprego, porque, tipo, não importa o motivo que você está escolhendo. Se você não estiver escolhendo pelos motivos corretos, provavelmente você vai começar e vai sair, tá? Ou se você não sair, não abandonar aquela carreira no meio, você pode começar, pode terminar, e aí você vai se descobrir um péssimo profissional. Eu mesmo já tive a oportunidade de conhecer pessoas que, por exemplo, passaram num concurso público e, cara, não eram felizes. Na verdade, não eram nada felizes com a profissão que eles exerciam, né? Ou com o trabalho que eles exerciam. Simplesmente estavam ali porque era um lugar que dava uma estabilidade, né? Claro que não quer dizer que você não possa ser mandado embora nunca, em hipótese nenhuma, mas dá uma certa estabilidade, tá ali, né? A pessoa recebia ali o dinheirinho dela, o salário todo dia X, como combinado, né? Não tinha atraso, pelo menos não a princípio.
E aí, assim, o cara, né, ou a mulher ia levando ali, independente se ela gostava ou não. Alguns tentavam fazer uma segunda atividade. Não estou falando necessariamente de trabalho, tá? Por exemplo, eu conheci um cara que, né, tava nessa situação, funcionário público, mega insatisfeito com o próprio trabalho, mas ele escrevia muito bem. Então ele escrevia poesia, estava pensando em escrever um livro, e era algo que ele fazia assim constantemente, né? Assim, fora do horário de trabalho, obviamente, né? E assim como ele, assim, eu conheci alguns outros, né? Eu não posso dizer, não tem como determinar o percentual, são muitos, são poucos, não sei. Mas eu conheci alguns casos. E assim, eu posso dizer para vocês que isso não acontece só no funcionarismo público, acontece em qualquer carreira. Se você entra lá, resolve fazer uma carreira por fazer, ou não vou nem dizer por fazer, que é desmerecer muito, né? Mas se você resolve fazer, seja lá porque você achou que pagava bem, ou porque tem muito emprego, é fácil de se colocar, né, no mercado de trabalho naquela área, ou porque, sei lá, teus pais queriam que você fizesse aquilo, enfim. Se você escolheu uma carreira pelos motivos errados, podem acontecer algumas coisas, né? Uma delas é você querer entrar e sair, você não conseguir estudar aquilo, não se ver trabalhando com aquilo, enfim. Uma outra possibilidade, como eu falei, é você entrar, você fica, se forma, e aí quando você cai no mercado de trabalho, você descobre que não era nada daquilo que você queria. Ou ainda, isso pode acontecer mais tarde, né? Tipo, você se formou, mesmo já sabendo que aquilo não era um negócio que você queria, você começou a trabalhar mesmo sabendo que não era um trabalho que te agradava, e aí depois de, sei lá, 5, 10 anos, enfim, você resolve largar aquela carreira, né? Então, assim, muito disso, cara, provém da questão do autoconhecimento. Quer dizer, você não conseguiu se achar, se identificar com uma carreira, você não conseguiu olhar e pensar assim, cara, essa aqui é pra mim, essa é a minha, aqui que eu vou, pela questão do autoconhecimento. A gente já falou aqui sobre isso em alguns outros vídeos. Se vocês quiserem, eu trago esse tema de volta com uma abordagem diferente, tá bom? Bom, o fato é que, assim, como a gente falou no começo do vídeo, né? Tudo isso e mais algumas outras coisas, isso vai contribuindo para que você tenha essa sensação de, pô, o tempo tá passando, o tempo tá passando, eu tenho que escolher, eu tenho que escolher. E assim, por que que eu falei, por que que eu dei esses exemplos de você fazer uma carreira, escolher pelos motivos errados e tal, tá? E achar que a carreira é errada. Até porque eu acho interessante que vocês saibam que, assim, não existe carreira errada, tá? Existe a carreira, entre aspas, errada para você. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu odeio química, jamais conseguiria, pô, estudar aquilo, trabalhar com aquilo e tal. Não é um negócio que é pra mim. Cara, tem gente que é encantado com aquilo, entendeu? A arte do cara é trabalhar com aquilo, enfim. Então, assim, não existe uma carreira errada, existe uma que não é pra você, que não se encaixa com você, tá bom? São algumas coisas que parecem bobas, né? Mas é importante a gente ter em mente. Bom, então voltando. Por que que eu tô comentando tudo isso com você? Falando dessa questão da escolha errada, pelos motivos errados e tal. Porque se você toma uma atitude precipitada, ou seja, se você escolhe sem ser pelos motivos corretos, tudo que você pode estar fazendo, né? Não vou bater o martelo aqui e dizer isso, mas provavelmente o que pode estar acontecendo é que você vai estar só jogando tempo fora. Ou seja, olha só, você está preocupado hoje porque o tempo está passando e você não consegue escolher, você está indeciso. Aí você toma uma escolha, toma uma atitude aí precipitada, escolhe uma carreira e aí você pode estar jogando, ao invés de, sei lá, de repente alguns meses da sua vida fora, você pode estar jogando alguns anos, né? Então, assim, vamos colocar a cabecinha no lugar, vamos refletir, vamos pesquisar o que eu preciso para escolher uma carreira. Pô, tem diversos lugares na internet que tem isso. A gente tem vídeo aqui no Busque Sua Arte que a gente fala sobre isso. A gente vai trazer ainda outros vídeos falando sobre isso, porque é um assunto complexo, é um assunto que a gente divide em várias partes
E cada parte, cara, daria, sei lá, uma semana de vídeo. Tipo assim, não é uma coisa fácil, sabe? Quando a gente fala sobre escolher carreira, sobre o que eu preciso, sobre autoconhecimento, tudo isso são assuntos que são muito extensos, tá? Então, assim, é natural que não dê pra gente trazer um vídeo falando sobre tudo, né? Às vezes a gente pega alguns pontos importantes e traz pra vocês pra dar uma luz, mas não dá pra gente, vou fazer um vídeo aqui falando sobre tudo isso. Vou ficar aqui, sei lá, 10, 15 horas de vídeo falando sobre isso, né? Vai ficar chato, maçante, enfim. O fato é o seguinte, se você tá nessa dúvida toda, cruel, seja por conta de muitas carreiras, porque você sente afinidade com várias carreiras, né? Eu já vi alguns relatos assim de jovens que falavam assim, pô, eu tiro notas altas em praticamente tudo na escola. Sinto que eu me encaixaria com qualquer carreira. Cara, não vai nessa, tá? Não é porque você tira notas altas que você vai conseguir se encaixar no mercado de trabalho daquilo. Por exemplo, estudar química no ensino médio é uma coisa. Você trabalhar com química é outra. Você precisa de uma parte daquele conhecimento? Óbvio, precisa. Mas pode ser que você caia num trabalho que você não goste. Aí, por exemplo, você foi, eu tirava nota muito boa em química, eu fui fazer química, me formei. E aí pode ser que calhe de você trabalhar com alguma coisa que nem seja química diretamente. Por exemplo, eu já vi químicos que foram contratados para trabalhar com controle de qualidade. Em papelaria, por exemplo. Né? Eram empresas grandes e tal. E assim, não tinha tanto a ver com o que ele estudou na escola, como por exemplo, sei lá, um químico que trabalha num laboratório farmacêutico, por exemplo, que ele vai ver mais essa questão talvez mais ligada à química que ele estudou na faculdade ou na escola, enfim, né, do que alguém que estava trabalhando num controle de qualidade. Claro que assim, a gente vai desmerecer uma ou outra profissão ou trabalho por isso? Não, galera, não tem nada a ver. O que eu tô querendo trazer para vocês, né, com esse exemplo, é que vocês podem, de repente, se encantar por uma matéria na escola, tira uma nota muito boa lá, vai lá, faz a faculdade é bacana. Aí quando você vai trabalhar, você pode trabalhar com alguma coisa que não era nada do que você imaginou. E aí? Será que isso vai te estimular? Né? Tipo, não, beleza, eu tô satisfeito, me formei no que eu gosto, no que eu queria. Eu sou perfeitamente capaz de trabalhar com isso aqui hoje, né? Você pode ter essa... Eu não vou nem dizer essa maturidade, porque isso não tá ligado à maturidade, né? Mas você pode ter essa visão, ou você pode não ter. E se você não tiver, isso é perfeitamente normal. A gente estuda alguma coisa, a gente se prepara para aquilo, a gente faz faculdade, esperando, né? A gente tem uma certa expectativa, mesmo que não seja muito grande, tá? E eu costumo dizer isso. Não crie expectativas muito grandes com relação a determinadas coisas, né? Por exemplo, cara, não fica sonhando o tipo de empresa que você vai trabalhar. Você vai, se formou, você vai lá trabalhar. E aí dali você começa a ter uma noção da realidade, como é o mercado de trabalho, como é ter metas, como é ter um chefe, enfim, e você começa a traçar um plano para sua vida, assim, médio e longo prazo. Então, como eu estava dizendo, você tomar uma escolha assim precipitada, isso pode jogar muito mais tempo da tua vida fora. Então, por que eu disse tudo isso? Se de repente, como eu te falei, você está nessa dúvida por muitas carreiras ou por poucas, né? Voltando, porque eu já falei isso antes, pode ser que o melhor seja você não escolher. E aí você me diz assim, pô, então você está dizendo que eu tenho que não escolher nada? Pode ser que sim. Assim, cada caso é um caso, não sei, né? Você que está assistindo esse vídeo agora, você tem a tua família, a tua história, a tua realidade, a tua casa, a tua realidade financeira, a tua realidade de vida. Assim, a gente não está aqui para dizer o que você deve fazer ou não, mas talvez o que você pode fazer ou não. E se você tem uma estrutura que te permite, pode ser que o melhor seja você não escolher. Talvez você tirar um tempo aí para, sei lá, algumas semanas, alguns meses, para pesquisar carreiras. Talvez você queira passar por um processo de orientação profissional. Talvez você queira trabalhar com alguma coisa há algum tempo para adquirir alguma experiência.
Porque existe toda uma logística para isso, independente do que você vá fazer, né? Você vai ter que se deslocar até o trabalho. Há casos aí de adolescentes que, por exemplo, trabalham como adolescente aprendiz, jovem aprendiz. Então, ele já está trabalhando e estudando, né? Então, é muito importante que você tenha uma certa noção de algumas coisas, né? Existem diversos sites aí na internet que tem, assim, guias de profissões, guias de carreiras, que falam um pouquinho sobre cada uma. Então, se você tem essa dúvida, cara, tipo, pare e pesquisa, pare e lê, sabe? Mesmo que você, nunca ouvi falar dessa carreira aqui, vou olhar, como é que é esse trabalho aqui, o que eles fazem? Se aquilo te interessar um pouco, o que você pode fazer? Você pode ir num site de uma universidade, ver se eles têm aquela área, né? Por exemplo, que nem o exemplo que eu falei aqui, engenharia ambiental. Você olhou lá, gostou, gostei, achei isso aqui legal, gostei do que os caras fazem, o trabalho pode ser interessante. Você pega aquilo, vai no site da universidade e olha a grade curricular, para ver se você vai gostar das matérias, tipo, o que você vai estudar ao longo da faculdade. Vamos dizer que você tenha uma puta dificuldade com matemática. Eu já falei isso em vários vídeos aqui, né? Um exemplo que a gente usa bastante. Mas você tem uma dificuldade muito grande com matemática. Para você fazer engenharia, se você tem dificuldade com matemática, pode ser um problema. Então, das duas, uma. Ou você vai para a faculdade, vai ter que estudar muito, vai ter que superar algumas dificuldades tuas. Ou você vai ter que se preparar antes, vai ter que fazer um cursinho e tal, para te dar uma base melhor. Depende aí do tamanho da sua dificuldade. Isso, gente, vale para os dois casos, tá? Tanto para os casos que eu falei, que eu citei agora, que você tem muitas carreiras em mente, né? Ou seja, você se encaixa com várias. Tanto para o caso de quem não tem nenhuma, assim, é bem comum, né? Eu já fiz algumas pesquisas, até lendo comentários em alguns vídeos na internet. É comum que venha alguém e escreva assim, pô, eu não gosto de fazer nada. Pô, não me identifico com nada. E assim, claro que você vai gostar de fazer alguma coisa, você ainda não descobriu isso. Você ainda não tem, assim, o autoconhecimento suficiente para você conseguir pescar isso em você. Ou talvez até você tenha, mas você ainda não conseguiu relacionar aquilo com alguma carreira. Isso não é impossível de acontecer, entendeu? Porque não adianta nada eu ter eu tenho uma ideia aqui de uma carreira legal e tal, bacana, que eu gostaria, mas também não me chama muita atenção. Ou o contrário, tipo, né, como é o caso, tipo, eu não me interesso por nenhuma e tal. O que provavelmente está te faltando é um pouquinho mais de autoconhecimento, um pouquinho mais de pesquisa, de você vivenciar alguma coisa. Porque assim, todo mundo tem alguma coisa que gosta, né? Alguma atividade que gostaria de trabalhar com aquilo. E assim, realmente não é uma tarefa fácil de descobrir, tá? Se você olha para algum colega do lado aí de turma e tal, algum amigo teu que se identifica com várias, né? Não fica com esse pensamento de tipo, pô, caraca, o maluco acha que pode fazer várias coisas, eu acho que não posso fazer nada, tipo, bate um sentimento até um pouco ruim às vezes, né? E isso, assim, não necessariamente é uma verdade. Como eu falei, alguém, por exemplo, que tira notas muito altas, né, em praticamente todas ou todas as matérias na escola, não quer dizer que aquela pessoa conseguiria fazer várias carreiras diferentes. Ou, às vezes, você tem algum talento ou você é bom com alguma coisa que te dá uma falsa impressão de que você poderia atuar em várias carreiras. Se não ficou claro, eu vou te explicar. É o seguinte, vamos dizer que você seja muito bom com pessoas. Você é bom com organizar pessoas, liderança, com delegar tarefas, com perceber dificuldades no ambiente de trabalho, sugerir melhorias e tal. Tudo que é relacionado a pessoas, você tem essa facilidade. Então pode acontecer de você pisar em várias empresas e você se dá bem com as pessoas, você se dá bem com seus superiores, você conseguir organizar algum trabalho, você perceber alguns erros, algumas dificuldades e pensar, cara, isso aqui tá funcionando errado, se funcionasse assim funcionaria melhor. Isso pode acontecer. E aí isso pode te gerar a impressão de que você é bom com várias coisas, porque se você passar por várias empresas, você vai ter essa mesma percepção em vários lugares, né?
Mas isso não quer dizer que você iria exercer aquela função, trabalhar naquela empresa bem. Por exemplo, vamos dizer que você foi trabalhar com vendas. Aí você, né, conseguiu lá perceber aquilo, ajudar as pessoas, apontar alguns problemas, indicar algumas soluções, você se dá bem com a equipe e tal. Aí vamos dizer que você seja promovido, vire gerente regional. Você provavelmente, né, vai ter a sua equipe e tal. Se você, dependendo do tipo de promoção que você pegar, pode ser que você fique num planejamento estratégico. Aí pode ser que você não tenha uma equipe mais tão grande, né? Não vou dizer ninguém com você. Normalmente você vai ter alguém trabalhando com você. Mas pode ser que a tua equipe seja muito reduzida, o teu trabalho deixe de ser com pessoas e passe a ser muito mais com números, com metas, com planejamento, com tabelas, com enfim. E, pô, você pode não ser tão bom nisso. Então você de repente entrou numa empresa, começou a construir uma carreira, achou que estava abafando, que estava no lugar certo, e aí quando você foi promovido, quando você passou a ganhar mais, quando você estava se dando bem, você se deu conta de que aquilo não era para você. E claro que você poderia ter percebido isso lá atrás, se você soubesse que o teu real talento não é com vendas necessariamente, ou com números, mas sim com pessoas, tá? Assim, tem alguns casos que eu já conversei com muita gente, né, que diz assim, mas ter esse talento aí com pessoa não ajuda em nada. Cara, ajuda sim. Eu digo pra vocês que assim, não sei se eu posso chamar isso de talento, mas uma das habilidades mais difíceis de se ver hoje é com pessoas. Como Otto, costumo dizer, né, é muito difícil hoje se encontrar gente que gosta de gente. Isso é um negócio que está ficando cada vez mais escasso, né? Principalmente assim em grandes cidades, com a vida muito corrida, trânsito o tempo todo, estresse. Se você tá na rua, tipo, nego buzinando, você leva 1 hora e meia para chegar no seu trabalho, depois para chegar em casa, tipo, 2, 3 horas do teu dia desperdiçada no trânsito. Enfim, existe uma série de fatores hoje que faz com que seja mais difícil mesmo isso, né? As pessoas estão naturalmente mais impacientes, um pouco mais intolerantes, principalmente umas com as outras, por uma série de fatores. Então, você ter essa habilidade com pessoas é algo muito positivo, mas você tem que ter cuidado porque isso pode mascarar a tua real habilidade, ou seja, como eu falei, você pode entrar em várias empresas e achar que executaria vários trabalhos muito bem, quando na verdade a tua habilidade é com pessoas, talvez com resolução de conflitos, talvez com liderança, gestão, né? Mas sempre dentro da área de pessoas. Se você sair dali para executar uma tarefa muito mais teórica, alguma coisa mais de planejamento, pode ser que não seja legal para você. E isso pode pode te causar até uma certa confusão mental, né? Do tipo, pô, então quer dizer que eu fiquei esse tempo todo aqui achando que era uma coisa e era outra? É meio que isso, sim. Você achou que era bom naquilo, mas na verdade você era bom em outra coisa, tá? Então, voltando, né? Hoje a gente está espaçando bastante, né? Mas eu gosto de fazer isso para que vocês possam entender bem, compreender bem, não só o motivo de tipo, por que eu não deveria fazer isso aqui, ou por que eu deveria fazer isso aqui dessa forma, né? E o que pode acontecer, né? É interessante a gente fazer esse paralelo, ligar esses dois pontos, né? Porque eu acho que não adianta só eu chegar aqui e falar assim, cara, eu acho que você não deveria fazer isso porque eu acho que não, porque eu acho que é errado, enfim, qualquer outro motivo. É importante a gente sempre esclarecer isso. Cara, eu acho que esse caminho não é tão legal porque ele pode dar nessa trilha. No final ele pode chegar aqui, isso aqui pode não ser bom para você. Então, como eu estava dizendo, pode ser que o melhor caminho para você hoje, se você tem condições e estrutura para isso, pode ser que o melhor seja você não escolher. Seja você não fazer uma escolha de carreira precipitada. Gente, uma escolha de carreira não é só escolher uma faculdade, não é só escolher uma profissão. Às vezes a gente não tem isso em mente quando a gente tem, sei lá, 15, 16, 17 anos. Mas uma escolha de carreira é uma escolha de vida. Então, você escolher bem, você
tentar ser o máximo assertivo, você se conhecer para fazer uma boa escolha é fundamental. E aí pode ser que você esteja assistindo esse vídeo pensando assim, pô, eu acho que esse cara tá exagerando um pouquinho, né? É só o meu trabalho, é só a minha profissão. Cara, assim, pode até existir um bocado de ponto de vista nisso aí, né? O fato é que, de maneira geral, você trabalha 9 horas, quer dizer, 8 horas com 1 hora de almoço. Tem vários outros empregos que você, sei lá, trabalha 6 horas, que você tem alguns que é meio período, você trabalha 4 horas, tem alguns que, sei lá, você trabalha viajando, enfim, eu tô botando aqui de maneira geral, tá bom? De maneira geral, você trabalha 9 horas, sendo que 1 hora é de almoço. Então, você, levando em conta que seu dia tem 24 horas, você passa mais de 1/3 do seu dia no trabalho. 1/3 é efetivamente trabalhando, tá? Mas mais de 1/3 no seu trabalho. Se você leva 1h30 para ir, 1h30 para voltar, são 12 horas no total. Ou seja, metade do seu dia está relacionado ao trabalho. Mesmo que você não esteja lá, você está no deslocamento e tal, você pode estar fazendo outra coisa, você pode ler um livro, você pode estudar, mas você está nesse trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. Então metade do seu dia está ligado ao seu trabalho. E assim, eu, Otto, acho que isso é um negócio grande. Eu acho que isso não é um negócio que deve ser desprezado. Ah, não, é só o meu trabalho. Na minha visão, é um negócio bem grande. Como eu te falei, é uma escolha de vida, sabe? E claro que você pode estar pensando, tem gente que não tem escolha. Às vezes a pessoa tem, mas ela não quer. Assim, existem 2 pontos muito grandes envolvidos nessa questão de descobrir a sua arte, autoconhecimento, achar a sua carreira. Existem 2 pontos muito grandes nessa questão. Eu já falei sobre isso em um outro vídeo, mas eu vou falar de novo aqui. E de todas as pessoas, vamos dizer, que não trabalham com sua arte, mas falam que gostariam, você tem que pesar 2 coisas. Primeiro, quantas dessas pessoas realmente querem? Principalmente porque muitas vezes a arte da pessoa está ligada a um certo nível de empreendedorismo. Por exemplo, músicos, por exemplo, artistas, né? Tem muito artista de rua aí que o cara tem uma performance muito maneira e tal. E assim, o cara é artista de rua. Ele não tem carteira assinada, ele não tem nenhum vínculo, ele tá ali porque ele ama fazer aquilo, ou porque é a arte dele, tá? Não só com música ou com arte, mas isso acontece com várias outras carreiras. Então, muitas vezes, exercer a sua arte, né, requer um certo nível de empreendedorismo. E o empreendedorismo, galera, assim, quem é dono do seu nariz, dono do seu negócio, né, e tal, você não tem hora para sair, não tem hora para entrar. Quer dizer que às vezes você vai estar em casa e vai ter um insight e você vai ter que parar e escrever, que você vai ter que trabalhar em casa, né? Não é um negócio que você pode virar um botãozinho, tipo, se você trabalha numa empresa, bati meu ponto, tô indo embora, acabou, só vou pensar nisso amanhã quando eu voltar. Se você é um empreendedor ou tem essa carreira, por exemplo, sei lá, você tem banda, se você é músico, enfim, você sabe disso, né? Você vai ter que lutar muito, vai ter que fazer muito show de repente em barzinho e tal. E tudo isso é você ter uma visão e um perfil empreendedor. Então, de todas as pessoas, por que eu tô falando sobre tudo isso? De todas as pessoas que dizem que querem ou que gostariam realmente de trabalhar com a sua arte e tal, você tem que ver quantas pessoas querem, realmente querem, tipo, você quer mesmo, você vai ter essa chance, essa oportunidade aqui, tal, os prós são esses e os contras são esses. Você realmente quer? Quero, ok. Aí a pessoa disse que quer. Aí, desse percentual que quer, você retira ainda quem está disposto. Porque às vezes a pessoa quer, ela tem essa vontade, mas ela não está disposta, por exemplo, a trocar horas com a família por mais trabalho. E por que eu digo por mais trabalho? Porque não quer dizer que eu vou chegar, tipo assim, se a gente estivesse, né, nesse universo, eu vou te tirar do seu trabalho e vou te dar o trabalho dos seus sonhos aqui, mas você vai ter que trabalhar muito. Não é assim que a vida funciona. Provavelmente, durante algum tempo, quanto tempo não se sabe, essa pessoa vai ter que exercer as 2 funções.
Ela vai ter que exercer a função que ela tem hoje, que sustenta ela, e ela vai ter que fazer a função que é a arte dela, tá? E ela vai ter que trabalhar nos dois, até que esse aqui, talvez que não gere nenhuma renda, ele vá subindo e consiga ultrapassar, ou pelo menos igualar, né? Para que você pense assim, então agora eu posso jogar essa fora e ficar só com a minha arte, ok? Só que esse trajeto, essa coisa de você buscar a tua arte do zero para chegar aqui e igualar com o teu emprego atual, é um desafio muito grande. Tipo, muito grande. Requer muito tempo acordado, você vai dormir menos, requer você abrir mão de ficar com a sua família ou com seus amigos. Se você gosta, sei lá, de jogar videogame, você vai abrir mão de jogar. Cara, envolve muito isso, não tem jeito. Então, essa questão de buscar a sua arte, quem está assistindo esse vídeo aqui, que está nessa fase de escolha de carreira, principalmente se você tem uma condição, uma estrutura para isso, você tirar, sei lá, de repente algumas semanas, alguns meses, quiçá um ano da tua vida hoje, para tomar uma escolha mais assertiva, para fazer uma reflexão, para estudar sobre carreira, sobre autoconhecimento, você é um privilegiado. Porque você hoje não está nessa condição de, eu tenho que trabalhar e eu tenho que tentar buscar alguma coisa. Não, você tem as condições para tentar se encontrar, para tentar fazer uma escolha assertiva e pegar e, caraca, essa aqui é a minha carreira. Então, tenha calma, não fique pensando que o tempo está contra você, que o tempo está passando e eu não consigo escolher nada, e todo mundo já escolheu, e eu sou um coitado. Não fica pensando isso, cara. Você tem que usar o tempo hoje a seu favor, né? Você pode passar o tempo hoje só reclamando, você pode usar seu tempo fazendo uma escolha de carreira que pode não ser para você, ou você pode usar o seu tempo positivamente. O que seria ele usar o seu tempo positivamente? Usar adquirindo conhecimento sobre você, sobre as carreiras. Se tem alguma que você ouviu falar, tipo, eu acho que isso aqui pode ser um troço maneiro, vai lá e pesquisa. Se você não tem ideia nenhuma, abre guias aí na internet, vai vendo, lê uma por uma mesmo, sabe? Tipo, vou abrir isso aqui, vou ver o que é. Até coisa que você já conhece, supostamente você já conhece, militarismo. Como é que é a rotina de um militar, né? Como é que é o dia a dia dele? Será que isso aqui é um troço maneiro? Será que eu ia gostar disso aqui? Existem aí diversas coisas que você pode pesquisar para que você consiga ser mais assertivo nessa escolha de carreira, para que você não tenha que passar por tantos problemas. Então, assim, o tempo está passando? Está passando. Mas não encara esse tempo passando como um cronômetro, um temporizador de uma bomba que vai explodir. Sabe aquela cena clássica de filme? Que o cara tá tipo, corta o fio azul, corta o fio vermelho, e tá faltando 10 segundos para acabar, 5 segundos para acabar, aquela porra vai explodir, vai matar todo mundo. Não é isso. Você não escolher uma carreira agora não é o fim do mundo, tá? Mesmo que você não tenha 17, você tenha 19, que você tenha 20, tá? Você não escolher uma carreira hoje não é o fim do mundo. É melhor, como eu falei, você fazer uma escolha mais acertada do que você fazer uma escolha precipitada. Por fim, gente, eu acho que é muito importante a gente falar aqui que você também não pode nem deve tomar essa decisão sozinho, tá? Você deve conversar isso com seus pais, tá? E se você não sabe como começar esse papo, eu vou te dizer como. Sabe como é que você vai começar esse papo? Você vai começar clicando aqui para se inscrever no Busque Sua Arte, compartilhando esse vídeo, clicando no sininho, porque aí você vai acompanhar outros conteúdos e vai descobrir outras respostas além dessa para essa pergunta, beleza? Mas galera, falando sério, vamos lá. É importante que você tenha esse papo com a sua família, tá? E se você tem dúvidas de como começar isso, você pode ver, você pode pensar, por exemplo, qual dos seus familiares é mais aberto a isso, ou se todos eles são muito rígidos, talvez seja o caso de você sentar para conversar com todos. Tipo, minha mãe e meu pai, meu tio e minha tia que estão pagando minha faculdade, enfim. Você pode reunir aí os familiares e conversar, falar assim, não quer dizer que você vai virar o vagabundo, que você quer deixar de estudar, não é isso. E eu também acho que você não deve usar o seu tempo assim. Se você conseguir uma concessão, vamos chamar assim, né, com seus pais, com seus familiares,
de um tempo aí para você descobrir isso, você tem que usar bem. Claro que você não vai precisar ficar 10, 12 horas por dia pesquisando sobre aquilo. Mas você também não deve, tipo, ficar zoando o tempo inteiro, sabe? Que, tipo, vai ficar na cara ali, pô, tipo, ele pedir um tempo para estudar, para pesquisar carreira e tá aí sem fazer nada. Então, você tem que ter um pouquinho de maturidade nesse momento, né? Tanto para conversar com os teus familiares, explicar que, poxa, olha só, eu não tô seguro, não é isso que eu quero, entendeu? Muitas vezes os nossos pais, eles tendem a ter uma visão mais conservadora sobre carreiras, acabar apontando aquelas mais tradicionais, administração, medicina, direito, ciências contábeis, enfim. Porque na cabeça deles, né, é algo que funciona bem. É algo que, tipo, não, pelo menos você vai ter uma profissão. É muito natural essa coisa, esse pensamento mais conservador de você estar agarrado a alguma segurança, uma base. Não, fazendo isso aqui, você vai ter uma profissão, né? O que não é uma inverdade, tá? Mas pode ser que aquilo não tenha nada a ver com você. Você vai fazer aquilo, vai ter uma profissão e nunca vai exercer aquela profissão. Então é tipo, joga no lixo. Então você tem que ter essa maturidade de, olha, eu vou sentar, vou conversar com os meus familiares, vou explicar o que está acontecendo, vou pedir a eles um tempo e vou usar esse tempo a meu favor. De maneira que você pare de enxergar isso como você está enxergando hoje, essa questão do, o tempo está contra mim, eu vou me dar mal, eu não consigo escolher, tá tudo errado, tá tudo ruim, todo mundo sabe que vai fazer menos eu sou um bosta na vida, sou um zero à esquerda, enfim. Você pare de ter essa mentalidade e você comece a pensar sobre como aquilo realmente deve ser, ou seja, você usar esse tempo que está passando a seu favor. Você vai investir esse tempo em você, no teu conhecimento, no teu autoconhecimento, no teu conhecimento sobre carreiras e como conseguir juntar essas duas partes para você fazer uma escolha de carreira que seja boa para você. E claro, gente, que você pode se sentir um pouco sozinho, pode sentir dificuldade nesse processo. E aí, assim, você não precisa passar por isso sozinho, né? Você pode buscar vídeos na internet, como você está fazendo agora. Você pode buscar ajuda com pessoas mais experientes ou até com profissionais. De repente, como eu falei, passar por um processo de orientação profissional ou fazer alguma coisa mais de autoconhecimento. Essa questão do autoconhecimento é fundamental, tá? Você saber quais são as suas habilidades, conseguir descobrir no que você é bom, conseguir descobrir um pouco mais, por exemplo, como é a tua personalidade. Tudo isso vai contribuir e muito para a tua escolha de carreira bem feita. Então, não tenha vergonha, não tenha medo de procurar ajuda. Se você de repente não quer falar com ninguém, ou meus pais não podem pagar por alguma coisa desse tipo. Cara, começa a consumir conteúdo na internet igual louco. Procura em tudo, Instagram, Facebook, YouTube, procura com amigos, se inscreve em comunidades, em grupos. Cara, você vai conseguir. Tem muita informação hoje na internet boa e gratuita. Você só tem que ter um pouquinho de cabeça quando assistir os vídeos, anota o que você achar importante, ou bota num bloco de notas se você tiver no PC. Enfim, baixa os vídeos, tira print de tela, faz o que você achar melhor, que funciona para você, porque essa coisa de não existe, na minha cabeça não existe uma receita de bolo para estudo ou para memorizar nada. Cada um tem a sua maneira de se adaptar e que grava melhor ou entende melhor as coisas. Então pega essa maneira que é boa para você, tá? E se você ainda não descobriu, talvez esteja na hora de você descobrir. Se você não descobriu e nem sabe como descobrir, comenta aqui embaixo, hashtag me ajuda BSA, que a gente vai trazer para você aqui um vídeo falando sobre isso, tá bom? Mas enfim, talvez esteja nesse momento de você descobrir isso e assim, começa a mapear, começa a juntar toda essa informação e ver como isso vai se aplicar a você no seu caso, para que você possa juntar tudo isso, fazer o tempo parar de correr contra você e começar a estar a teu favor, a teu lado, e você juntar todas essas informações para conseguir fazer uma escolha de carreira bacana para você. Então é isso, gente. Se você assistiu o vídeo até aqui, se você gostou do conteúdo ou outros conteúdos do BSA, clica aqui, como eu já falei, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho
e aí você vai estar ajudando a gente não só a crescer, a espalhar essa informação, como também a trazer mais conteúdos aí futuramente para você através de vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje, gravando esse vídeo. Eu espero que isso tenha ajudado um pouquinho, tenha tirado um pouquinho da tua cabeça de o tempo tá contra mim, tá tudo dando errado. Eu espero que a gente tenha esclarecido, trazido uma luz para você. E eu espero que você continue aí buscando a sua arte.